Olá, você está com Acessos Podcast, o seu canal de acessibilidade, diversidade e inclusão. Eu sou o jornalista Antônio José e estou aqui no estúdio da Acessos Podcast, com a camisa branca, óculos escuros, cabelos penteados para trás, cabelos já grisalho. E tenho a honra hoje de receber o ativista social, militante dos direitos das pessoas com deficiência, meu amigo Tuca Munhoz. Olá, Tuca, seja bem-vindo ao Acessos Podcast. Olá, Antônio José, como vai? É um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, com seus internautas, com os nossos internautas. Eu sou o Tuca Munhoz, um homem branco, olhos claros, barba e cabelo grisalhos, uso uma camisa social azul escura. Atrás de mim tem uma estante com livros e um vaso com folhagem. É isso, Antônio, vamos em frente. Maravilha, Tuca, muito bom. Meu caro Tuca Munhoz, nós temos feito aqui uma boa discussão aqui nesse espaço da Acessos Podcast, sempre trazendo pessoas que têm prestado serviço ao longo da vida, às causas referentes à conquista de direito, inclusão social, acessibilidade, diversidade, enfim. E você, eu considero uma pessoa que tem tido aí uma trajetória de luta, está aí há muito tempo, eu não vou falar quantos anos, né, até para não denunciar a idade do amigo. Mas olha, gente, você que me assiste aí, o Tuca Munhoz, ele tem um grande currículo prestado à sociedade brasileira, já foi secretário adjunto da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, é consultor de políticas públicas, já prestou consultoria para a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, já fez aí uma série de serviços, pesquisador, filósofo. Então esse é o Tuca que eu quero apresentar a vocês. E para apresentar o Tuca, eu queria, Tuca, que você nos contasse um pouquinho onde você nasceu, como é que foi a sua infância, né? Eu quero apresentar o Tuca que as pessoas não conhecem. Então me conte aí essa história. Oi, Antônio. Primeiramente é o seguinte, eu me autodescrevi, mas eu tenho que dizer também que eu sou cadeirante, né? Eu tenho sequela de poliomielite, que é também conhecida como paralisia infantil. Uhum. Não me pejo em dizê-lo, Antônio, eu tenho 64 anos e eu tenho uma deficiência, Antônio, há 63 anos. Veja que coisa, né? Rapaz. Me considero um deficiente profissional. É tanto tempo de estrada. E é isso. E eu quero aproveitar esse momento, Antônio, até para dizer o seguinte. Como eu disse, eu tive poliomielite, que é transmitida por um vírus, causada pelo vírus, o vírus da poliomielite, o poliovírus. E nós temos que lamentar hoje, Antônio, você sabe bem disso, você está acompanhando, que a vacinação contra a polio está caindo no Brasil, né? Está caindo. Cada vez, nos últimos 3, 4 anos, cada vez menos crianças estão sendo vacinadas. Isso é muito, muito ruim. É uma situação, na verdade, trágica, Antônio, dramática. Nós tínhamos um percentual de quase 100% de crianças vacinadas no Brasil, quando nós tínhamos as grandes campanhas de vacinação contra a polio durante anos e anos, durante décadas, que fez com que a polio fosse extinta no Brasil. Nós ficamos quase mais de 15 anos, 17 anos, se não me engano, Antônio, sem casos de poliomielite no Brasil. E agora, segundo os últimos dados que eu tive acesso, nós tivemos menos de 60% do índice de vacinação infantil contra a polio no Brasil. Então, isso é muito ruim. Eu quero aqui aproveitar e deixar uma mensagem a todos os nossos ouvintes, as pessoas que seguem aqui o Antônio José, o quanto importante é a vacinação contra a poliomielite. Então, levem suas crianças, não se deixem enganar por negacionistas, por pessoas que dizem que a vacinação é enfim, que não tem utilidade ou que faria mal. Muito ao contrário, a vacinação contra a polio e outras vacinas também
são imprescindíveis, salvam vidas. A polio é um vírus muito forte, ele, se não causa deficiência, ele, quando não só causa deficiência, mas ele leva à morte de crianças, né? Então, é muito importante que as crianças sejam vacinadas. E aí, Antônio... E a gente acaba, né, Tuca, que vai regredindo, né? Porque, para Pois mim, é. essa questão da vacinação é uma questão já pacificada. Eu Pois vacinei é. quando era criança, meus filhos vacinaram, minha filha vacinou. Enfim, aí Pois é. de uns 3, 4 anos para cá, nós temos tido essa discussão inútil, essa discussão desfavorável à população, que é a negação da eficácia das vacinas. Uma coisa profundamente lamentável. Exatamente. E eu, fazendo um trocadilho, Antônio, eu falo de cadeira, né? Eu falo de cadeira. Porque, claro que eu sou uma pessoa com deficiência sem problemas, sou um ativista, sou um militante pelos direitos das pessoas com deficiência, mas sou plenamente favorável e advogo de 100%, 1000% à prevenção quanto às deficiências, né? Temos que nos prevenir as crianças, prevenir a todos, para que se evite, né, a instalação de deficiências, né? Quando a gente é deficiente, Antônio, você sabe bem, a gente toca a vida de uma maneira muito tranquila, muito saudável, temos nossas conquistas, nossas famílias, praticamos a cidadania, o ativismo por direitos das pessoas com deficiência e dos excluídos de modo geral, como você tem feito nesse programa, mas também trabalhamos para evitar a deficiência, né? Evitar a deficiência. Então, a vacinação é imprescindível nesse caso. Temos que trabalhar pela vacinação e contra o negacionismo. Não é isso, Antônio? Verdade, exatamente. Né? Mas nos conte, Tuca, como é que tudo começou nessa trajetória de luta? Olha, Antônio, é interessante. Eu tive o meu primeiro emprego formal, né, de carteira assinada e tal, num banco que não existe mais, que era o Banco Real. Tá, mas, né? antes de você falar do seu primeiro emprego, você é paulista ou é paulistano? Ou nenhuma das duas coisas? Eu sou paulista. Você é paulista. Eu nasci, fui criado, vivi até os 40 e tantos anos, numa cidade aqui, na região metropolitana da cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, que é São Caetano do Sul, que é o C do ABC. Você já ouviu falar do ABC paulista, né? Sim. Então, São Caetano é o C, Santo André é o A, São Bernardo é o B e São Caetano é o C. Aí forma o ABC. O ABC paulista é aquela grande região industrial, com as grandes montadoras, berço das lutas sindicais, de onde surgiram grandes lideranças que estão aí até hoje, sobretudo o nosso presidente Lula, né, que é de São Bernardo do Campo, e foi lá em São Bernardo do Campo que se deu início a essas grandes lutas que contribuíram para a derrocada da ditadura militar, contribuíram para a criação de um movimento sindical forte no Brasil, não só no ABC, outras regiões também, é claro, mas o ABC foi muito significativo nessas lutas. E certo. Eu sou lá de São Caetano do Sul, Antônio. Ô Tuca, você que ficou uma pessoa... São Caetano do Sul tem uma grande montadora que é a General Motors, né? Porque é uma região de montadoras, né? E São Caetano tem a General Motors, está lá até hoje. Maravilha. E você que se tornou uma pessoa com deficiência com 1 ano de idade, esse processo de reabilitação, ele se deu aonde e como naquela época? Porque estamos falando aí de 60 anos atrás. Então, Antônio, eu tive uma situação de reabilitação muito contraditória, digamos assim, porque, infelizmente, eu não vi isso na minha vida, enquanto uma pessoa com deficiência, como positivo, mas acabei passando por muitas cirurgias, né? É uma situação muito complicada, que, inclusive, essas cirurgias me afastaram da vida escolar, eu perdi anos de escola, perdi parte da infância e da adolescência internado em hospitais, eu fiquei na Santa Casa aqui de São Paulo, fiquei no HC,
fiz longos tratamentos também na AACD, que hoje se chama Associação de Assistência à Criança com Deficiência, na época chamava Associação de Assistência à Criança Defeituosa, né, que é uma instituição que você conhece bem. E enfim, foi uma situação para mim muito pesada, porque eu passei por muitas cirurgias, que são muito sofridas, né? E isso também, o fato de ter me afastado da vida escolar, da convivência com outras crianças. Então, eu passei boa parte da minha infância, da minha adolescência, hospitalizado, né? Então, foi uma situação difícil, que eu preferiria não ter passado, né? Não Sim. ter passado. Mas, enfim, é isso. E aí, esses processos todos de cirurgia não foram eficazes ou você acha que houve algum ganho? Não, eu acho que eu preferi, como eu disse, eu acredito que não foram eficazes, né? Não foram eficazes. Eu preferiria ter ficado como eu era originalmente, né? E as cirurgias acabaram, até pela imobilidade, né? Porque eu fiquei muito tempo com gesso, né? Com muita imobilização, isso acabou prejudicando o meu próprio desenvolvimento, né? Físico. Entendi. E, enfim, não foi uma situação das melhores, não. E em que Eu acho que momento, Tuca? a visão médica aí foi muito forte. Foi muito A visão forte. médica foi muito forte. Entendi. E em que momento você começou a se entender enquanto pessoa com deficiência e começou a se engajar, a lutar pelos seus direitos? Como é que foi esse processo? Então, isso justamente, Antônio, nessa história que eu ia te falar do meu primeiro emprego. Tá. Deixa eu te contar isso, Então, porque tem a ver com essa sua pergunta. Conta aí. Eu estava... hoje eu sou cadeirante, né? Hoje eu uso cadeira de rodas motorizada, mas durante muitos anos eu usei aparelhos ortopédicos e muletas, né? Certo. E eu morava lá em São Caetano, tive o meu primeiro emprego no Banco Real, que ficava na Avenida Paulista. Para quem não conhece, a Avenida Paulista é talvez a principal avenida da cidade de São Paulo, um grande centro financeiro, comercial, com muitos escritórios, uma avenida muito famosa aqui na cidade de São Paulo. Muito querida também. Hoje, inclusive, ela graças ao governo Haddad, ela é fechada para carros todo domingo, então se torna uma muito grande avenida de lazer, de encontros, de esporte, de shows musicais. Eu trabalhava nessa avenida e tinha que pegar ônibus todo dia para ir e voltar para casa, Antônio. Todo dia eu pegava ônibus e não existia acessibilidade, né? Há 40 e tantos anos atrás, e era uma coisa muito sacrificada para mim. E um dia eu estava ali na Avenida Paulista e passou uma Kombi, uma perua Kombi. Aí os mais velhos sabem o que é uma perua Kombi, né? Sim. E nessa perua estavam algumas pessoas que você conhece, Antônio, que são ainda hoje proeminentes no movimento de pessoas com deficiência, que era a Lia Crespo e a Ana Rita de Paula, né? Olha. Todos nós muito jovenzinhos naquele tempo. E eu não as conhecia, elas me entregaram um folhetinho. Por acaso, elas me viram ali na rua, eu estava no ponto de ônibus, elas estavam passando na perua Kombi, e me entregaram um folhetinho me convidando para uma reunião, Antônio, de pessoas com deficiência. Eu nunca tinha participado de nenhuma reunião assim. Nem imaginava que teria isso, sabe? Enfim, foi uma novidade para mim. Nós estamos falando ali dos anos 80, né? Isso era começo dos anos 80. Exatamente. Isso foi uma novidade para mim, né? E eu fui a essa reunião. Eu pedi para uma tia me levar, né? Ela tinha um Fusca. Opa! Aí essa minha tia me levou, foi no Colégio Anchietano. Você deve talvez ter lido alguma coisa sobre isso, sobre os princípios, as origens do movimento de pessoa com deficiência, isso está registrado. E nessa reunião, Antônio, então, estavam presentes 19 pessoas. 18 eram pessoas com deficiência. E uma não, que era o Romeu Sasaki, que você conhece. Certo, conheço. O Romeu Sasaki. E nessa reunião, Antônio, foi ali o divisor de águas entre o Tuca, que não tinha nenhuma consciência das questões ligadas à nossa causa,
com o Tuca, que passou a ser um ativista, um militante pelos nossos direitos. Foi nesse momento que eu me descobri, então, como um ativista, como um militante, como uma pessoa que deveria lutar pelos direitos. Isso foi juntamente com várias pessoas, com a Ana Rita de Paula, com a Lia Crespo, com o Romeu Sasaki e outras pessoas que algumas ainda estão aqui conosco, outras já foram embora, e enfim. Mas foi nesse momento, aí nos anos 80, como você disse, que eu me descobri, então, como esse Tuca militante pelos direitos das pessoas com deficiência. Que coisa boa. Uma boa história essa, dessa galera que ficava pela rua aí com essa perua, arregimentando pessoa com deficiência para a luta, ó. Que beleza. Pois é, e é uma coisa que quem fazia muito isso justamente era a Lia Crespo, né? A Lia Crespo, ela era a pessoa que ficava ali evangelizando, né? Digamos assim. Isso, as pessoas com deficiência. Catequizando, exatamente. As pessoas com deficiência para a luta, né? Exatamente isso. Muito bem. Ô, Tuca, e como é que se deu o seu processo de inclusão no mercado de trabalho aí nesse Banco Real? Nessa época nós não tínhamos cotas, né? Não existia a lei de cotas, não existia... Estamos falando aí de um período antes da Constituição de 1988. Como é que foi esse processo? Sim. Então, Antônio, antes disso, como eu te falei, esse foi meu primeiro emprego formal, né, com carteira assinada e tal. Antes disso, eu trabalhei numa banca de jornais, né? Trabalhava ali atendendo, vendendo jornais, essas coisas, e depois trabalhei numa igreja. Olha só, numa igreja católica, eu era secretário do padre. Eu, com uma máquina de escrever, né, que era o que se usava à época, eu datilografava ali a certidão de batismo, certidão de casamento, esse tipo de coisa, né? Ficava ali no escritóriozinho na igreja e fazia esse tipo de coisa, preenchendo lá os documentos, as documentações ali da igreja. E aí, um belo dia, chegou ali para o padre, né? O padre Lourenço, era um padre americano, já falecido, que o Banco Real estava fazendo um programa interno lá para contratar pessoas com deficiência. Isso sem a lei de cotas, não existia lei de cotas, foi uma iniciativa própria do Banco Real. E aí eu fui até lá, me inscrevi e consegui o emprego. Eu tinha, então, 19 anos. E foi, então, o primeiro emprego. Várias pessoas com deficiência, nessa época, foram contratadas lá. Encontrei até, agora na Reatec aqui, o Can Robert, que também trabalhou lá foi contratado nesse processo no Banco Real. E esse foi minha primeira experiência e única, digo a você, de trabalho formal, assim, de trabalho em empresa privada. Foi a única experiência que eu tive de trabalhar numa empresa privada, foi nessa época no Banco Real. Maravilha. Ô Tuca, naquela época nós tínhamos toda essa construção, tinha ali aquela formação do início, das discussões sobre os direitos das pessoas com deficiência. E você que participou lá dessas primeiras reuniões, como é que foi esse processo aqui no Brasil, em São Paulo, né, de organização desse movimento que ainda nem sequer se reconhecia? Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Então, essa questão é bem interessante, Antônio. Aliás, quando eu ainda estava trabalhando no Banco Real, aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência, que foi em Brasília, né? Certo. Acho que foi em 89, se eu não me engano, foi isso? O primeiro Encontro Nacional 89, das Pessoas com Deficiência. acho que foi um pouquinho antes, não? Também teve um em Recife, depois teve um em Brasília, acho que é isso aí. Foi esse em Brasília. Sim. Então, e eu estive lá, Antônio, e vou te contar uma outra historinha interessante, porque quando nós saímos aqui de São Paulo para irmos a esse encontro em Brasília, o ponto de encontro foi justamente no
antigo Hospital Matarazzo, que fica aqui justamente próximo à Avenida Paulista. E fomos de ônibus para Brasília. E eu lembro que foi ali a Crespo, e quem foi também nesse ônibus foi a Maria de Lourdes Guarda. Não sei se você a conheceu, chegou a conhecê-la. A Dona Dona Maria de Lourdes, ela fazia um trabalho muito interessante aí em São Paulo, acho que em um hospital, não era? Hospital Matarazzo, Isso. exatamente. Hospital Matarazzo. E nós fomos, então, para Brasília, e foi também uma coisa muito impressionante para mim, porque ali eram centenas de pessoas com deficiência reunidas, do Brasil inteiro, né? E foi uma coisa muito impressionante para mim também, muito formadora da minha consciência política nesse momento, né? Foi um momento assim de consciência política mesmo. Mas, Antônio, voltando um bocadinho aí na sua pergunta, quando eu fui convidado para participar dessa reunião no Colégio Anchietano, nós criamos, então, a Lia Crespo, a Maria de Lourdes Guarda, e o Romeu Sasaki, e outras pessoas, nós criamos o NID, Núcleo de Integração do Deficiente. Né? E foi por esse NID que nós começamos a trabalhar algumas questões que eram muito focadas, Antônio, na acessibilidade. Na acessibilidade arquitetônica. Até porque, nesse grupo, todas as pessoas tinham deficiências físicas. Né? Todas as pessoas tinham deficiências físicas. E o nosso foco, então, foi começar a trabalhar as questões ligadas à acessibilidade arquitetônica. E, inclusive, Antônio, uma das primeiras incidências que nós tivemos aqui em São Paulo, trabalhando as questões de acessibilidade, foi junto ao SESC, Serviço Social do Comércio. Foi justamente junto ao SESC. O SESC se mostrou receptivo às nossas reivindicações, até porque estava em reforma aqui o prédio onde abrigaria e abriga hoje o SESC Pompeia, que foi desenhado pela arquiteta Lina Bobardi, né, muito famosa, aí, a arquiteta Lina Bobardi. Então, foi a primeira atuação do nosso grupo, do NID, para uma reivindicação mais concreta, que foi justamente junto ao SESC e justamente junto à reforma desse prédio, que era uma fábrica de geladeiras, onde está instalado até hoje o SESC Pompeia. E nessa época, Antônio, existia também o MDPD, que era o Movimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que fazia parte, então, né? Fraqueta, não é? O Fraqueta, o Galeno, o Cândido, o Cândido Pinto. O Cândido Pinto, sim. Exatamente. Eles faziam parte do MDPD, que era um movimento mais à esquerda, né? Mais politizado. E também existia, que era a liderança da Maria de Lourdes Guarda, a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, que também era mais à esquerda, ligada às comunidades eclesiais de base e tudo isso, né? Aos setores mais progressistas da igreja. E o NID era um grupo mais da academia, o pessoal que estudava na USP, um pessoal um pouco mais elitizado, né? Não assim não tão ligado aos movimentos populares como esses dois outros movimentos tinham como característica, tanto a Fraternidade Cristã como o MDPD, que sempre foram ligados aí aos setores mais progressistas. Tinha uma grande liderança também, falecida, infelizmente, não sei se você o conheceu, o Serginho Lisboa, que era também da Fraternidade Cristã. O Serginho Lisboa também foi uma grande liderança do movimento de pessoas com deficiência, ali ombro a ombro com a Maria de Lourdes Guarda, e era da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência também, e era ligado ali às pastorais, né, as pastorais operárias, pastoral da juventude, que eram bem marcadas pelos setores mais progressistas da igreja também. Maravilha, uma Esse foi bela história. No Núcleo de Integração do Deficiente, que eu comecei.
Isso era aqui em São Paulo, viu, Antônio? Porque eu era originalmente do ABC, mas militava em São Paulo. Mas depois a gente fundou um grupo lá no ABC também. E depois essa ideia ela foi se disseminando Brasil afora, né? E aí vem depois aí a colisão, depois vem a divisão dos grupos, aí as federações, a FCD já existia, mas se criou a ONEDEF, a FEBEC, a FENEIS e por aí vai, né? As organizações dos grupos separados, que acho que vocês tinham aquela ideia que era separar para somar, para unir, que era assim... Eu sou muito crítico a isso. Mas tinha essa ideia na época, né? Nessa época tinha essa ideia, hoje né? ainda tem um pouco, né? Hoje ainda tem um pouquinho isso, infelizmente, né? Ainda tem um pouquinho. Certo, muito bem. Mas... Prossiga, Tuca. Não, é que eu ia te falar que aqui no Conselho das Pessoas com Deficiência de São Paulo, Sim, eles têm essa divisão. Então, tem o representante do cego, o representante do deficiente físico, o representante do deficiente intelectual, né? Tem essa divisão por deficiência, né? O que eu acho que é negativo, porque eu acho que a luta é comum, né? Eu não luto só pelo deficiente físico, né? Sabe? Não é pelo fato de eu ter uma deficiência física que eu vou só me preocupar com a deficiência física. Isso é absurdo, né? Eu entendo que não tem sentido. Eu entendo que não é por aí. Por onde eu passei também, sempre lutei por todos. Sempre lutei por todas as categorias, das áreas da deficiência, vamos chamar assim. Mas, Tuca, vamos tomar uma aguinha e a gente volta já, depois do intervalo, ok? Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Ok, estamos de volta com o Acessos Podcast, o seu canal de diversidade, acessibilidade e inclusão. E se você está gostando aqui do nosso bate-papo, pode ir interagindo com a gente aí pelo nosso chat. Você também pode nos assistir pelo Spotify, Deezer e também o SoundCloud. Também estamos no YouTube. Exatamente, todas as quintas-feiras, às 19 horas. E eu aqui conversando com o meu amigo Tuca Munhoz, ele que é ativista social, militante pelos direitos das pessoas com deficiência, filósofo, consultor, uma trajetória enorme aí de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Tuca, então você me contava de toda essa história aí, né, da organização do movimento das pessoas com deficiência no Brasil. E depois que você teve lá com a Lia Crespo, que você fundou o NID, aí não parou mais, né, Tuca? Aí foi sempre uma luta atrás da outra, é isso? Exatamente, aí não parei mais. E como eu te falei, Antônio, estava conversando aqui com você, contando para você, para os nossos ouvintes, eu aí, depois de um tempo, levei, como eu era do ABC, eu levei esse movimento lá para o ABC e começamos a atuar também lá na região do ABC com o movimento de pessoas com deficiência. E criamos lá um movimento com nome parecido. Tinha o NID, Núcleo de Integração do Deficiente, que era aqui em São Paulo, e lá criamos o MID, Movimento de Integração do Deficiente, porque naquela época a gente falava
integração, não usava o termo inclusão, usávamos o termo integração. Depois, com o tempo, no calor da luta, é que começamos a perceber que o termo inclusão seria, então, mais adequado, né? Inclusive, essa discussão com grande ajuda, né? Com o auxílio precioso do Romeu Sasaki, né? Ele que nos trazia essas discussões teóricas, esses fundamentos teóricos para subsidiar a nossa luta. E aí nós criamos lá na região do ABC o movimento de integração do deficiente. E começamos a lutar lá, Antônio. Olha só como era a nossa luta. Era uma coisa bastante focada. A nossa luta lá, e especificamente, então, foi na cidade de Santo André, né, que é o A do ABC, nós começamos a lutar pela implantação de guias rebaixadas. A nossa reivindicação era a implantação de guias rebaixadas. E olha só que interessante, depois de alguns anos de luta, de reivindicação, aliás, já naquela época, com o auxílio, com o apoio do Ministério Público, já naquela época nós estabelecíamos um diálogo com o Ministério Público, nós conseguimos que 18 guias rebaixadas fossem construídas na cidade de Santo André. Veja só, foi uma grande vitória, mas 18 guias não é nada, né? Mal dá para um conjunto de cruzamentos aí. Mas foi uma grande vitória, porque nós tivemos que lutar por 3 anos, Antônio. Veja só, 3 anos para conquistar 18 rebaixamentos de guia, né? Isso depois, então, que o Ministério Público entrou com ação judicial e tal, mas veja só, naquele tempo foi o primeiro passo, né, ali para a nossa região e, sem dúvida, faz parte aí de um fortalecimento do movimento como um todo no Brasil inteiro, né, com a nossa humilde contribuição lá na região, mas para a construção de 18 rebaixamentos de guia. Foi uma grande vitória para a gente, viu, pai? Maravilha. Ô, Tuca, você acompanhou de perto toda o caminhar, né, o desenrolar, digamos assim, dessa esteira de lutas, de reivindicações, as conquistas, os espaços alcançados, né? Em São Paulo, nós tivemos a fundação da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Prefeitura de São Paulo. Depois, no governo do Geraldo Alckmin, a Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ao nível da Prefeitura, sempre tinha muito forte como referência nacional a Comissão Permanente de Acessibilidade, né? A CPA. E aí eu te pergunto, em que momento você acha que foi mais eficaz essa luta, a conquista desses espaços em São Paulo, pensando a nível municipal e a nível estadual, porque foi a cidade e esse estado que começou, de fato, a criar esses órgãos que estavam ali à frente da coordenação da política das pessoas com deficiência como ação pioneira no Brasil. Exatamente, Antônio. E antecedendo um pouco aí a resposta, mas é relativa à sua pergunta, quando eu estava ainda no movimento social em Santo André, eu fui convidado então, Antônio, quando o falecido, nosso querido, infelizmente falecido prefeito Celso Daniel, que se você não conheceu pessoalmente, certamente você o conhece pelo político que foi, o Celso Daniel, ele ganhou a eleição lá em Santo André, um dos primeiros prefeitos pelo Partido dos Trabalhadores em Santo André, na região do ABC, e lá ele criou a Secretaria de Cidadania. E essa secretaria possuía algumas assessorias, eram chamadas assessorias. Então, tinha assessoria de gênero, assessoria de raça, e tinha também a assessoria da pessoa com deficiência. E eu fui convidado a trabalhar nessa assessoria da pessoa com deficiência. Certo. E, salvo engano, Antônio, talvez você tenha mais informações do que eu, mas, salvo engano, foi a primeira instância pública, na gestão pública do Brasil, a tratar de assuntos da pessoa com deficiência. Foi nessa assessoria da pessoa com deficiência. Trabalhou lá comigo, inclusive, Antônio, na assessoria de raça,
a Matilde Ribeiro, que depois foi ministra. Olha né? aí, gente. Começamos lá juntos, a Matilde Ribeiro, que foi a ministra da Igualdade Racial no governo Lula. Né? E começamos lá, ela na assessoria da Igualdade Racial e eu na assessoria da pessoa com deficiência. Depois disso, Antônio, eu fui... Quando a Marta Suplicy foi eleita prefeita aqui em São Paulo, o Celso Daniel já tinha sido prefeito lá, ele foi prefeito por 2 vezes, né? No segundo mandato, infelizmente, ele foi assassinado, no meio do segundo mandato, eu estava lá, mas eu fui convidado, então, para trabalhar aqui em São Paulo, no governo da Marta Suplicy. Então, eu fui trabalhar, justamente não existia ainda a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e eu fui trabalhar na CPA. A CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, já existia. A CPA antecede a Secretaria, né? Hoje a CPA está na Secretaria, mas a CPA antecede a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, primeiramente, as minhas experiências como gestor público foi na assessoria da Pessoa com Deficiência em Santo André, durante o governo Celso Daniel, depois na Comissão Permanente de Acessibilidade no governo Marta Suplicy. Comecei assim essa minha experiência em gestão pública. E é na prefeitura do Kassab que se dá a criação da Secretaria Municipal ou não? Ou foi antes? Não, foi na prefeitura do José Serra. Quando o José Serra foi secretário, ele criou a Secretaria da Pessoa com Deficiência e a Mara Gabrilli foi a primeira secretária. Né? Certo. A primeira secretária. E, inclusive, um querido amigo meu, Renato Laurenti, não sei se você conheceu o Renato Laurenti, que está hoje um pouco afastado aí do meio público, mas ele foi o secretário adjunto da Mara Gabrilli, né? O Renato Laurenti. Ela teve 2, não foi só um, teve também, acho que, se eu não me engano, o Roberto Beleza, também durante um período. Eu conheci o Beleza, o Renato não. O Beleza. O Beleza, inclusive, ontem mesmo, olha só, encontrei com ele, ontem mesmo, ele está na SP Tours, né? Ele trabalha na área de turismo, na acessibilidade no turismo, aqui na cidade de São Paulo. Mas foi no governo do José Serra que foi criada, então, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. E aí, aquela pergunta que eu te fiz lá, agora com a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, em que momento você acha que foi assim o ápice, um espaço de conquista, de realizações, ou esses órgãos não conseguiram ainda deixar uma marca, algo que diga assim, de política estruturante, que de fato melhore a vida das pessoas com deficiência? Olha, José, essa pergunta é muito pertinente, só poderia ter vindo de você mesmo. É uma pergunta muito interessante, porque eu não tenho visto, e eu vou primeiro dar uma pincelada aí em nível nacional, uma brevíssima pincelada em nível nacional, mas são raras as instâncias de governo de pessoas com deficiência, sejam secretarias, sejam coordenadorias, né? Em alguns lugares, alguns estados, a gente tem coordenadorias, outros secretarias, mas são raros os que conseguem a trabalhar justamente políticas públicas estruturantes, aí como você falou, são raros. E puxando um pouco a sardinha para o meu lado, Antônio, eu quero te contar que quando nós estivemos aqui na Secretaria da Pessoa com Deficiência do governo Haddad, que eu estava como secretário adjunto, nós conseguimos trazer para São Paulo a experiência que você foi um dos articuladores em nível nacional, que foi o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite. Uhum. E nós trouxemos aqui para São Paulo e implementamos de maneira semelhante, guardadas as diferenças de União e município, mas implementamos de maneira semelhante o que nós chamávamos, então, de Plano Municipal para a Inclusão da Pessoa com Deficiência São Paulo Mais Inclusiva. Era esse nome. Uhum. Em nível nacional, o Viver Sem Limite, e em nível municipal, o São Paulo Mais Inclusiva. E a característica que nós tínhamos, então, semelhantes do Plano Nacional, Antônio, era justamente a criação da intersetorialidade. No Plano Nacional foram vários ministérios envolvidos, não é isso, Antônio? Vários ministérios envolvidos. E no Plano Municipal
nós tivemos o envolvimento, conseguimos articular aqui em São Paulo, Antônio, o envolvimento de 19 secretarias municipais. 19, não é pouco, hein? 19 secretarias municipais, sendo que a Secretaria da Pessoa com Deficiência, em conjunto com a Secretaria de Governo, articulava esse trabalho intersecretarial entre as diversas secretarias. Envolvemos desde da Secretaria de Serviços, Secretaria de Obras, de Assistência Social, de Educação, de Transportes, enfim, 19 secretarias ao todo, para a implementação dessa política estruturante, que era a política municipal dos direitos das pessoas com deficiência. E sempre nos baseamos, nos guiamos pelo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite. É isso que nós conseguimos aqui, Antônio. Infelizmente, não houve uma continuidade do governo Haddad, e isso, infelizmente, digo com muita tristeza, Antônio, foi se perdendo com o tempo. Algumas coisas sobrevivem, né? Algumas coisas sobrevivem. Por exemplo, nós conseguimos instalar aqui na cidade de São Paulo quase 35 centros especializados de reabilitação, 16 residências inclusivas e vários outros serviços que estão ainda hoje em funcionamento. Maravilha, é verdade. Do Viver Sem Limite, o que sobreviveu foram as ações, algumas ações vinculadas ao SUS, né? E essas outras aí, residência inclusiva, o BB Acessibilidade até outro dia estava funcionando, mas agora parou. E também. outras pequenas ações aí ainda sobrevivem, né? Vamos, oxalá que a gente Aliás, possa... Antônio, eu vi com tristeza aí que não temos mais o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. Não, né? Também. Acabou também, que não foi temos mais. Olha só. Que foi uma conquista importante. Né? Pois é. Tuca, mudando um pouquinho a conversa, você entrou na casa de muitas pessoas no Brasil e alguns outros países da América Latina com o Minuto da Inclusão, um programa de rádio que você começou a fazer em 2007, que acho que foi até 2016 ou 2017. Conta para nós essa história. Foram 10 anos de como é que surgiu o Minuto da Inclusão, como é que era produzido? Conta para a gente. Foram 10 anos de programa. Tá. 10 anos de como programa. É que começou isso? E esse programa começou assim, Antônio. Eu sempre gostei muito de rádio. Sim. Sempre gostei muito de rádio. E aí achava que as questões ligadas às pessoas com deficiência tinham que ser disseminadas. Você sabe muito bem que há uma escassez de informações sobre a nossa questão. Né? A grande maioria das pessoas ignora até as coisas mais comenzinhas ligadas às pessoas. Eu costumo dizer, né? Tuca, que a invisibilidade é tão grande que as pessoas não sabem nem como nos chamar, nem como se referir a nós. Exatamente. Então, daí, pelo esse meu amor ao rádio e mais o meu desejo de disseminar informações sobre pessoas com deficiência, eu me juntei a mais duas pessoas, que uma era daquela que eu citei há pouco, que foi a Lia Crespo, e outro foi o Manuel Negrais. Não sei se você conhece o Manuel Negrais. Manuel Negrais lá do Paraná? Do Paraná, exatamente. Conheço. E me juntei. Aliás, eu quero aproveitar aqui, né, e mandar um abraço tanto para a Lia como para o Manuel. Grande Manuel. E me juntei a eles dois e iniciamos, então, esse projeto, o Minuto da Inclusão. E demos a sorte, Antônio, de conseguirmos estabelecer uma parceria com uma empresa chamada Agência Rádio Web de Notícias. É uma empresa comercial que é distribuidora de conteúdo para rádios. Ela distribui conteúdo principalmente para rádios pequenas, rádios que não têm estrutura para produzir um conteúdo lá de 12 horas ou de 24 horas, se manter no ar durante muito tempo, durante o dia. Então, essa rádio ela produz conteúdo, ela vende para patrocinadores e cede gratuitamente para as rádios. E era o caso do Minuto da Inclusão. O Minuto da Inclusão era um pouco lá pro bono, né? O pro bono da agência Rádio Web. A gente conseguiu, durante poucos anos, infelizmente,
um patrocínio para mantermos o Minuto, um patrocínio bastante básico, mas que era muito importante para a gente, e a gente produzia 5 programas por semana, né? 5 programas por semana. Na época não tínhamos podcast, era só rádio mesmo, né? Uma pena, porque o podcast teria sido uma experiência bastante interessante também. E produzíamos o Minuto da Inclusão, e ele acabou sendo, Antônio, veiculado, graças a essa distribuição da Agência Rádio Web de Notícias, e, aliás, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para Daniela Madeira, que é a proprietária dessa empresa, que nos ajudou bastante. Nós conseguimos veicular esse programa diariamente para cerca de 200 rádios, todos os dias, cerca de 200 rádios no Brasil e em países lusófonos e até em rádios da comunidade brasileira em Miami, nos Estados Unidos, veiculavam o Minuto da Inclusão. Então, foi um programa que teve aí uma capilaridade muito grande. Nós recebíamos, Antônio, e ainda já existia internet e tal, mas a gente chegava a receber cartas, né? A gente tinha até uma caixa postal, a gente recebia cartas de cidades do interior do Brasil, era muito interessante, né? Essa relação com os ouvintes. A gente eu chegava a receber cartas de cidades que eu nunca tinha ouvido falar na vida, sabe? Então era muito interessante mesmo, da África, né? Dos países lusófonos, recebíamos correspondência. Foi uma experiência maravilhosa, e, de fato, nós entramos em casas de, certamente, milhares e milhares de pessoas. E essa produção era toda sua, Tuca? Você é que definia o tema que ia tratar? Isso. Era na verdade, a gente fazia pequenas reuniões de pauta, definíamos as pautas da semana e, normalmente, né, a Lia Crespo fazia a redação dos programas. Ela ficou durante 4 anos só, depois saiu do projeto, e aí eu e o Manuel Negrais tocamos durante o resto do tempo. Então, a gente fazia as reuniões de pauta e o Manu, né, chamado Manu Negrais, que fazia a redação dos minutos e eu era o locutor dos Minutos da Inclusão. E eu fazia também toda a articulação aí para conseguir patrocinadores, conseguir novas rádios para veicular o Minuto, fazia conversas com, por exemplo, a Associação Nacional de Rádios Públicas e outras instituições que pudessem também nos ajudar a fortalecer o projeto. A gente também teve uma parceria aqui na cidade de São Paulo com o Sindicato dos Bancários, a gente utilizava o estúdio lá do Sindicato dos Bancários para fazer as gravações, as edições dos programas, né? Estabelecendo sempre parcerias, né? Nos mantendo sempre com parcerias. Eu lembro de ouvir o Minuto da Inclusão pela Rádio CBN. Também. E a Rádio Agência Nacional também nós tínhamos, né? Chegamos a ser veiculados pela Rádio Eldorado aqui em São Paulo, pela Rádio USP aqui de São Paulo. Muitas rádios educativas no Brasil todo veiculavam o Minuto da Inclusão, rádios comunitárias também veiculavam o Minuto da Inclusão, várias rádios comunitárias que veiculavam, a gente fazia muita conversa também para manter. A Rádio Roquete Pinto, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Veiculava a Rádio Nacional, né, da Fundação Roquete Pinto, veiculava o Minuto da Inclusão. Várias vezes eu fui entrevistado, e o Minuto da Inclusão era muito querido na empresa, na EBC, né? Empresa Brasil de Comunicação, né? Enfim, nós tínhamos aí parcerias muito importantes, viu? Maravilha, Tuca. Eu lembro que você era um ouvinte, né? Você era um ouvinte. Exatamente. Do Minuto da Inclusão. Exatamente. Tuca, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas antes de encerrar, eu não poderia deixar de pedir a você que fizesse uma análise para nós, assim, uma análise de conjuntura de como é que está hoje, na sua visão, a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Nós tivemos a Constituição de 88, tivemos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2009, tivemos a Lei Brasileira de Inclusão em 2015, de 2015 para cá, né?
pegando aí todas essas conquistas, todo esse arcabouço legal de garantia de direito, como é que estamos hoje, Tuca? Temos avançado, temos conseguido firmar o passo no sentido de avanços relativo aos direitos das pessoas com deficiência, ou a coisa está meio estagnada? Faça aí uma análise para a gente. Antônio, é o seguinte, como você sabe, inclusive, eu sou agora candidato a deputado estadual aqui em São Paulo, né? E a minha bandeira, entre as minhas bandeiras, obviamente está a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, né? Porém, eu vejo o seguinte, Antônio, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, como você bem citou, a Convenção da ONU e tal, mas eu tenho visto, eu vejo a coisa da seguinte maneira, e tenho trabalhado isso nesse processo eleitoral, que é o fortalecimento das políticas estruturantes, como o SUS, o SUAS, a educação inclusiva, a educação especial na perspectiva da inclusão, as questões ligadas ao direito à mobilidade e ao transporte das pessoas com deficiência, que é o seguinte, eu tenho visto que nós precisamos urgentemente, Antônio, fortalecer as políticas de direitos da população como um todo. E aí estaremos também fortalecendo as políticas das pessoas com deficiência. A Política Nacional de Atenção à Saúde à Pessoa com Deficiência, justamente essa política responsável pela criação dos centros especializados em reabilitação e tantas outras iniciativas importantes, né, para nós, pessoas com deficiência, elas estão, vamos dizer assim, de alguns anos para cá, ladeira abaixo, a partir, inclusive, daquela famigerada e infeliz vitória dos setores mais conservadores da nossa sociedade pelo teto de gastos, né? Pela imposição de um teto de gastos nas áreas sociais. Eu acho que isso foi uma derrota muito grande para os direitos de toda a população brasileira e, portanto, das pessoas com deficiência também. Então, Antônio, eu estou eu vejo com muita tristeza essa situação e vejo que nós não, enquanto movimento de pessoas com deficiência, em certa medida, em medida importante, não percebe que para termos políticas, para que a LBI, por exemplo, seja de fato, tenha concretude de fato nas pessoas com deficiência, é imprescindível que nós tenhamos o SUS protegido e fortalecido, o SUAS protegido e fortalecido, e outras políticas públicas que são de atenção à população de modo geral. Eu acho que o movimento de pessoas com deficiência, de modo geral, salvo algumas exceções, é claro, não percebe o quão importantes são essas políticas estruturantes como o SUS e o SUAS, que sem elas a LBI não se realiza, não se concretiza, né? Então, não vejo o movimento, eu vejo um movimento muito frágil neste momento, a nossa capacidade de luta não está dando conta de enfrentar esse desmonte das políticas sociais, infelizmente. Veja o que aconteceu com o CONAD, né, que foi aí solapado, quase passou, na verdade, por uma situação de praticamente desmonte, né? Houve, então, alguma reação que conseguiu dar uma sobrevida ao CONAD, mas a gente vê que de alguns anos para cá, sobretudo agora no governo Bolsonaro, mas já no governo Temer, nós vimos com tristeza aí a derrocada, né, de um conjunto de políticas públicas que nós conseguimos, né, tanto na sociedade civil, nós que participamos da luta social, como você que estava no governo, nós vimos aí a destruição dessas políticas, né? E a gente tem que enfrentar isso trabalhando muito para que governos progressistas sejam eleitos, para que a gente consiga retomar, não só governos progressistas sejam eleitos, mas que a gente consiga também fortalecer o movimento social e fortalecer a nossa democracia para que ela não seja assim tão facilmente solapada como aconteceu agora. Nossa democracia a gente percebeu que estava muito frágil, né? Um governo tão demagogo, hipócrita como esse que está aí, mas que conseguiu
se não destruir, mas agredir muito seriamente a nossa democracia e os nossos direitos sociais duramente conquistados, né, Antônio? Tuca, você está candidato a deputado estadual, não é a primeira vez, já teve candidato outras vezes. Não, essa é a primeira vez, Antônio. É estadual a primeira vez? Primeira vez. Você foi candidato a vereador também uma vez, não? Não, eu ensaiei para ser candidato a vereador uma vez, mas não cheguei a concretizar. Desculpa, então, eu me atrapalhei aqui. Mas, enfim, você está candidato a deputado estadual, a bandeira é essa, você quer deixar algum recadinho aqui no final para as pessoas que estão nos assistindo, que certamente vão nos assistir aí em São Paulo, até pelas suas próprias redes? Uhum. Então, Antônio, agradeço muito a oportunidade e convido a todos para conhecerem a minha rede social, @tucamunhoz, no Instagram, no Facebook, lá vão encontrar muito material da minha candidatura. Eu estou candidato pela Rede de Sustentabilidade, meu número é 18013, eu digo assim, vote 13, vote 18013. E a minha bandeira é a bandeira da acessibilidade. A acessibilidade no sentido mais amplo que ela possa ter. A acessibilidade para todas as pessoas com deficiência, em todos os aspectos, Antônio. No sentido que a gente tenha acesso à cidade, acesso a direitos, acesso à democracia. Enfim, a acessibilidade é uma condição de participação. Assim como a democracia também é uma condição de participação. Então, a acessibilidade e a democracia têm que andar juntas. Uma sem a outra não tem sentido. Temos que construir um país democrático e acessível e um país acessível e democrático. Essa é a minha bandeira, Antônio. Acessibilidade é democracia. Maravilha, maravilha. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, divulgue. Esse é o Acessos Podcast, o seu canal de acessibilidade, diversidade e inclusão. Um grande abraço, agradecer demais aqui o Tuca a participação e na próxima quinta às 19 horas, neste mesmo canal, mais um convidado trabalhando e discutindo temas que melhoram a sociedade. Grande abraço e até lá.